queridos, a paz do Senhor. Lição de número 7, classes de jovens. Nossa EBD está maravilhosa. Título dessa semana: Instruções sobre o comportamento na igreja. Texto principal: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6,12. Resumo da lição: a igreja tem um relevante papel como coluna e firmeza da verdade, e trata do mistério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo. Classes de jovens, subsídios dessa semana para o domingo, dia 13 de agosto de 2023. Professor, na lição desta semana nós estudaremos aí os 3 últimos versículos do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Aqueles 3 últimos versículos ali, onde nós veremos que é um trecho pequeno, entretanto de uma riqueza muito grande, um conteúdo muito bom. Ali o apóstolo expressa seu desejo de rever a Timóteo, seu filho na fé e jovem pastor, e ali ele fala do relevante papel da igreja como coluna e firmeza da verdade. Veremos também que Paulo trata de um tema muito relevante para a igreja do Deus vivo, que é o mistério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo. Cristo, o Filho de Deus encarnado, ressurreto e glorificado, o eterno e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica está em 1 Timóteo 3, 14 a 16. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Professores, alunos, tema importantíssimo. Esse tema desta semana nos fala sobre as instruções sobre o comportamento na igreja. Aprenderemos aqui que, apesar de ser um trecho bastante pequeno, tem rico conteúdo. E aqui Paulo expressa o seu desejo de, possivelmente, em Éfeso, rever a Timóteo, seu filho na fé. Fala do relevante papel da igreja como coluna e firmeza da verdade e trata do mistério da piedade. Ser piedoso, ser um crente praticante da palavra de Deus, saber se comportar, não só na igreja, nos cultos, mas em toda a sua vida cristã. Isso é muito importante, saber se conduzir, saber se portar. Por isso que Paulo diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Interessante. O propósito de Paulo, ele trouxe uma palavra pessoal. Escrevo-te estas coisas. Paulo estava falando pessoalmente a Timóteo, principalmente quando ele esperava o encontrar. Ele disse: espero te encontrar bem depressa. Então mostra então que Paulo estava com uma certa pressa em rever seu amado irmão Timóteo, jovem pastor, a fim de passar muitas instruções boas e ensinar como os cristãos deveriam se portar, se conduzir, ter um comportamento exemplar na igreja. Como já estudamos, Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo durante a viagem que fez depois de sua primeira prisão em Roma, quando visitou a ilha de Creta, onde deixou Tito, e também passou por algumas cidades da Ásia Menor, como Mileto, possivelmente a própria Éfeso. Então, ali de Mileto, seguiu para Troade, rumo à Macedônia, região de onde escreveu a primeira carta a Timóteo. Escreveu os Filipenses, Tessalonicenses, e também observe que Paulo ele tem esse
carinho, esse desejo de sempre estar instruindo os irmãos. Vamos falar um pouco da mudança de planos que aconteceu. No versículo 13 do capítulo 4, Paulo também expressa seu desejo de se encontrar novamente com Timóteo, mas não há nenhuma evidência de que tenha havido seu retorno para a Ásia Menor. Então, escrevendo a Tito algum tempo depois, o apóstolo nos informa que pretendia passar o inverno em Nicópolis. Isso está escrito em Tito 3, versículo 12. O mais provável é que, saindo da Ásia Menor pela cidade de Troade, Paulo tenha visitado a Macedônia, descido a Corinto, na Acaia, e de lá tenha seguido para Nicópolis, onde provavelmente foi preso e levado a Roma, no que chamamos aqui da prisão de Roma. Assim nós podemos observar que qualquer um de nós, como também aconteceu com Paulo, que fazia planos, mas ele sempre havia entregado a sua vida totalmente na direção de Deus. Isso, claro, passou por muito sofrimento, muitas desavenças, muitas coisas que foram desagradáveis, mas claro, isso faz parte da vida. Então ele disse, é bom fazer a vontade de Deus, é bom fazermos sempre a vontade do Senhor, que Deus esteja na direção, no controle e seja o Deus soberano da nossa vida. Observamos aqui nesse segundo tópico a igreja do Deus vivo, que é a igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue. Então, como convém andar na igreja de Deus, na igreja do Deus vivo? Observamos que essa construção gramatical usada por Paulo nos permite entender que o ensino não era somente para Timóteo, mas para todos os crentes de Éfeso e também agora para nós. O ensino ele é universal, ele é para todos os crentes de todas as gerações. Isso é muito importante para compreendermos a mensagem do Senhor. São instruções quanto ao comportamento de todos os que são chamados para pertencer à família de Deus na nova aliança, no novo pacto, né? nesse pacto, nessa aliança que estamos vivendo pela fé em Cristo Jesus e pela aliança que fizemos com Deus através de Cristo Jesus. A casa de Deus aqui não tem sentido tão somente literal, mas é a igreja do Senhor num todo. Então, a casa de Deus aqui é o local, a igreja invisível, a igreja geral, onde nós fazemos parte. A igreja visível e a invisível. A invisível é aquela que nós não vemos com os nossos olhos, mas é a igreja do Deus vivo. Todos nós fazemos parte, não é? Mas tem a igreja local e a igreja universal, a igreja em todo o mundo. O sentido aqui não é físico, mas observe que a igreja é formada pela reunião de todos os santos, os quais são templos do Espírito Santo e habitação permanente do Deus vivo. Essa expressão Deus vivo nos fala do Deus Todo-Poderoso que tem vida em si mesmo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo. Um hino, há muito tempo atrás, dizia assim, Deus vivo, ó Deus vivo, louvado seja Deus. O mistério da piedade, coluna da verdade, a igreja do Senhor como coluna e firmeza da verdade. Observamos aqui que tem um sentido geral e essa verdade ela é composta de toda a verdade de Deus que a igreja tem para transmitir. A igreja ela tem a mente de Cristo. Mais que um sentido geral, verdade aqui tem um sentido fundamental e específico, que é o mistério da piedade. Esse mistério ou razão de nossa devoção a Cristo, não é? Cristo que é a palavra encarnada, em torno de quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como disse o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Verdade libertadora.
A única mensagem libertadora é o evangelho simples e completo. Jesus disse que ele é a verdade e a vida. Não é? Quem crê na verdade, a verdade vai libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse o Senhor Jesus. Então a verdade é o que a humanidade precisa, porque o mundo jaz no maligno e está permeado de mentiras. E Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o conteúdo da mensagem que a igreja traz é o conteúdo da verdade, é o conteúdo realmente dos céus, que traz o ensinamento para o homem que está sem Cristo, viver uma vida nova, uma vida liberta, transformada, para habitar o céu de glória. Através da Santa Igreja, através dos ensinamentos santos do Senhor Jesus, nós aprendemos como nos comportar, convivendo entre cristãos, como cristãos neste mundo tenebroso, tendo um comportamento de cristão, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Como coluna e firmeza da verdade, a Igreja do Senhor deve sustentar e proclamar o mistério da piedade que Paulo expressou através do trecho de um hino bem conhecido dos crentes primitivos. 1 Timóteo 3,16. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, ele esteja conosco, nos dando graça, sabedoria, e que nós possamos viver neste mundo sóbria, justa e piamente, aguardando o aparecimento do grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos o nosso muito obrigado. Vamos nos comportar como cristãos e assim fazer a vontade do Pai que está nos céus. A todos nosso muito obrigado. Uma boa aula aí para você nesta semana. Vá para a Escola Bíblica Dominical da sua igreja e participe da aula presencial. Deus te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus esteja sempre sendo o seu professor. Glórias a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Nós te agradecemos por tudo nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o teu santo nome para sempre. Amém.